Consigo. Professor, eu li durante essa semana um artigo de José Calvo Gonzalez, que era sobre uma análise de um autor brasileiro, Francisco de Oliveira e Silva. O nome do artigo é Subsídios para uma História da Cultura Literária do Direito do Brasil. José Calvo, ele começa falando um pouco sobre o autor. Francisco de Oliveira e Silva é pernambucano, nasceu em Recife, e lá cursou o curso de Direito, só que como sempre traz José Calvo, ele tinha sempre, Francisco tinha um pé na literatura. No caso, ele desde jovem sempre ele trabalhou como tipógrafo, depois ele começou a escrever para jornais. E nesse artigo, o que eu achei muito interessante foram as análises que José Calvo fez com obras que Francisco realizou. Uma dessas obras é A Verdade Fantástica, a outra é... Deixa eu só ir atrás aqui do nome, professor, só um minuto. Uma era A Verdade Fantástica, a outra era Julgamentos Fictícios, à Luz da Criminologia, e outra era Dom Quixote e Carlito. Essas obras, eles trazem a comparação que José Calvo faz, a interpretação que ele faz, junto com que o próprio texto de Francisco traz uma forma de que o direito, a necessidade da humanização do direito e uma característica do direito brasileiro, que é o sentimentalismo. Ele traz a questão, por exemplo, na primeira obra, que é A Verdade Fantástica, que é sobre um caso de que um homem matou uma mulher e é um tribunal de júri e essa mulher, esse homem é julgado e ele é absolvido pelo crime por questão de amor, porque foi um crime passional. Então, José Calvo e Francisco, eles trazem uma questão de que o direito brasileiro, o júri, a população brasileira é muito mexida nessa questão do sentimentalismo. E se você fosse tratar dessa questão com qualquer outro seja, sei lá, um júri alemão, um júri francês, você não teria, por exemplo, essa absolvição. Então, ele fala muito sobre isso. Na outra obra que ele fala, Os Julgamentos Fictícios, ele fala muito sobre a questão da alteridade e empatia. No caso, a aplicação da alteridade e empatia nesses julgamentos. E aí ele traz também obras como o próprio José Calvo compara com obras como de Dom Casmurro, traz obras como... Deixa eu só atrás aqui, porque foram muitas obras que o professor que ele falou. Dom Casmurro e outros destaques, digamos assim, na literatura, de casos que foram polêmicos, digamos assim, né? Ele traz sobre isso, sobre a questão, o que é a verdade em si, o que é a verdade que o júri quer encobrir e a verdade e qual é a verdade inventada, aquela que tanto a acusação como a defesa tem que ir para poder convencer o júri, entendeu? Então, esse artigo, ele traz diversas análises desses textos, análise dessas obras e comparações com diversas outras obras, que eu achei muito interessante. Deu vontade de ler. Esse artigo eu li assim, eu li com muita vontade, deu muita vontade de continuar lendo as obras que ele traz no texto. E é isso. Tá certo, Marcelo. 2 pontos. Professor, eu tinha trazido, eu vou trazer, mas não é sobre uma obra, era sobre a bibliografia dele. Sobre a biografia dele, pode ser? Pode. Bom, a princípio, eu pesquisei fatores normais da vida de uma pessoa, né? A questão nascimento, morte, inclusive eu descobri que ele tinha morrido um dia desse, né? No ano de 2020. E é por isso que eu encontrei muitos relatos de homenagens mesmo, que as pessoas fizeram aí na internet para ele. E ele
era um grande cara que acreditava muito na questão do direito e literatura. Foi uma questão que eu vi muito presente, inclusive Marcela citou inúmeros livros e autores, né, a questão presente de direito e literatura, onde ele até falava, se não me engano, de Machado de Assis e outros autores brasileiros também. Outra coisa principal também em José Calvo era a questão da teoria narrativista do direito, onde ele considerava a justiça como um relato, como a narrativa. E isso era transmitido por meio de gestos, de expressões. E eu vi isso, e outra frase que me chamou a atenção no texto em que eu estava lendo a respeito dele, era que essa racionalidade da decisão, na decisão judicial, ela trazia coerência narrativa, trazia prólogos, exposições de motivos, preâmbulos e motivações que seriam técnicas de relato para sustentar a fundamentação suficientes e razoáveis. Outra coisa que eu vi a respeito dele é a questão da vontade dele da leitura, que levava ele a conhecer diversos mundos, diversas coisas, que naturalmente ele via direito onde nós, por exemplo, não viríamos em determinadas circunstâncias. Por exemplo, ler um livro e encontrar ali resquícios de direito, onde aparentemente a gente não veria, por esse fato dele ser bem investigador nesse sentido. E a última coisa que vi sobre ele é que ele sempre buscava conhecer novas coisas, e inclusive onde eu estava lendo, falava que nós bebemos menos do que poderíamos. A questão dele nos incentivar a conhecer cada vez mais algumas outras questões que nós, por não afinidade talvez com a leitura ou com qualquer outras coisas, nós deixamos de conhecer. Um ponto e meio. José Calvo González, inequivocamente, é um dos últimos grandes nomes de autores que produzem linguagem com originalidade para o direito. Para além de ser um grande teórico de filosofia do direito, de teoria do direito, e de ser um dos precursores de algo que no Brasil agora está se tornando área de investigação científica, que é a ligação direito e cultura, direito e arte, direito e literatura, direito e cinema, etc. Na Europa, José Calvo González foi um autor que esteve presente em um grupo de autores que iniciaram essa relação entre o direito e a literatura. Agora, com uma particularidade, as obras que Calvo identificava que se poderia observar a presença do direito, ou obras que retratavam realidades que estavam no direito, é uma categoria, digamos assim, ele inaugura uma categoria dentro do que nós possamos chamar de uma observação do realismo entre direito e literatura. Não é qualquer ligação entre direito e literatura, mas dependendo da literatura, ou seja, de uma literatura que venha de um realismo, de algo concreto, de algo que aconteceu. E por isso ele tinha uma grande admiração por Machado de Assis, por causa do realismo de Machado de Assis e por outros autores brasileiros. Aqui no Brasil é moda, ou virou moda fazer essa relação, inclusive virou área de investigação em alguns programas de mestrado, em alguns programas estrito sensu de mestrado e doutorado. Mas não com a ideia do realismo. No Brasil se constrói essa relação entre direito e literatura com obras que, para Calvo, não tinha exatamente essa conexão. É preciso ter cuidado com essa área, dizia ele próprio, para não fazermos incursões em ambientes que não têm exatamente essa relação. Né? Então, é preciso ter cuidado com a obra em que se vai ler e observar onde está o direito. No Brasil, tem gente pegando filme, qualquer filme, para dizer, olha, o direito e esse filme, né? Ou o direito e essa obra, e que é uma obra de ficção e não uma obra da realidade. Né? Ele tinha esse cuidado. É um autor extraordinário, para além de uma pessoa fantástica. Estive com Calvo 3 vezes na minha vida
Foram 3 vezes de oportunidades para aprender muito. Nos conhecemos em Buenos Aires, num congresso, em 2017, no congresso da Associação Argentina de Filosofia do Direito. Ele estava num painel no final de tarde, e eu estava num painel no dia seguinte, pela manhã. Nos conhecemos ali. Fiquei impressionado com a capacidade de produção argumentativa, de produção de linguagem, e de como conseguia observar o direito em realidades que nem todos conseguiam fazê-lo, digamos assim. Depois nos encontramos 2 vezes na Europa, essas 2 vezes na Itália. A primeira vez em um congresso organizado por Rafael de Jorge, intitulado Ecologia do Não Saber, e eu participei de um painel pela manhã e ele à tarde, no mesmo dia. Depois nos encontramos em 2019, também na Itália, em um congresso em homenagem a Rafael de Jorge, que era a concessão do título de catedrático da Universidade do Salento a Rafael de Jorge. E pela 3ª vez nos encontramos, juntamente com um amigo que é professor em Natal. Fizemos o convite a ele para vir aqui ao Brasil, para vir a Paraíba, especificamente, e ao Rio Grande do Norte, a Natal. Estava tudo organizado. Isso foi em março de 2019. A ideia era que ele viesse em agosto de 2019 para um seminário no CCJ, organizado por nós através do nosso grupo de pesquisa, o NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, e depois ele faria um curso na Escola Superior da Magistratura Federal, no Rio Grande do Norte, em Natal, que tem como diretor o professor Carlos Wagner Dias Ferreira, juiz federal e professor da UFRN. E nós entramos em contato com o Calvo em julho de 2019, e ele me comunicou à época que, infelizmente, não poderia mais aceitar o convite, porque tinha feito uns exames e tinha sido identificado um câncer, e que ele iria tratar daquele problema de saúde, e que depois disso, se fosse o caso, nós voltaríamos a conversar para esses eventos aqui na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Mas, infelizmente, no dia 23 de junho de 2020, ele faleceu, exatamente em função do problema de saúde que havia sido identificado em julho de 2019. Portanto, menos de um ano depois, ele falece em função do câncer identificado naquela ocasião. Sem dúvida, é uma das maiores perdas que nós temos no direito, porque, sem dúvida, também um dos últimos grandes nomes da produção da linguagem. José Calvo Gonzalez, sem dúvida alguma, está no nível cognitivo e linguístico de Rafael de Jorge, que, reputo, é o último dos construtivistas de uma escola excepcional que nós tivemos entre os anos 60 e até hoje. Enfim, mas nós faremos uma homenagem a José Carlos Gonzalez no mês de junho. Faremos um webinário em sua memória, através do grupo NUPOD, com a professora Maria Pina Fersini, que é sua discípula, professora da Universidade de Málaga, na Espanha, onde ele era catedrático. Conheci Maria Pina Fersini meus tempos de pesquisa de doutorado na Itália. Ela fez a graduação em Direito com Rafael de Jorge, depois ela foi para Firenze, fazer um mestrado em Firenze. Desde lá da graduação com Rafael de Jorge, escrevia sobre Direito e Literatura, e venceu um prêmio muito importante na Universidade de Firenze, com uma obra sobre Direito e Literatura. E é quando ela conhece José Calvo Gonzalez que lhe faz o convite de ir trabalhar com ele na Universidade de Málaga, fazendo um doutorado com ele. Ela vai para Málaga fazer esse doutorado, termina ficando na Universidade de Málaga, se torna professora. Hoje ocupa um cargo de professora de Filosofia e Teoria do Direito, no departamento que Calvo era vinculado. Faremos um webinário com ela, portanto, e com o professor Eduardo Rabenhorst, da Universidade Federal da Paraíba, filósofo, que, na sua pesquisa de pós-doutorado na França, fez um período dessa pesquisa também na Universidade de Málaga, com José Calvo Gonzalez. Então, em junho, nós faremos
um webinário em homenagem a esse autor extraordinário, e sem falar que era um ser humano fantástico, um ser humano maravilhoso, um ser humano de uma simplicidade extremamente complexa. Realmente, estar com ele era uma oportunidade de aprendizado, ou seja, estar com José Calvo González era, sem dúvida, um aprendizado para você expandir a sua capacidade de observação sobre o mundo, sobre as fenomenologias, sobre as relações sociais, sobre o direito, a literatura, a cultura, a arte. Sem dúvida, foi um ser humano daqueles que você diz que passam assim na sua vida e você agradece imensamente, infinitamente, como diz Rafael de Jorge, pelos presentes que ele podia ofertar as suas ideias, a sua cognição, a sua produção de linguagem. Sem dúvida, foi um ser humano maravilhoso. Enfim, então, vamos ao conteúdo. No último encontro, nos firmamos onde exatamente? Qual foi o ponto que paramos? Eu acredito que foi na explicação do livro de Ciro. Uhum. Estávamos falando, finalizamos a explicação sobre o artigo do professor Ciro Marcondes Filho, da ECA USP, da Escola de Arte e Comunicação, da Escola de Comunicação e Arte da USP. Eu havia recomendado a leitura, na verdade, havia recomendado que pudessem ler o capítulo 8, Argumentação Jurídica, do livro do professor Niklas Luhmann, O Direito da Sociedade. E que iríamos iniciar um outro ponto, que havíamos terminado os debates sobre o artigo de Ciro acerca das construções de Hayes von Foster, principalmente a sua tese de O Observador de Segunda Ordem, e iríamos iniciar um ponto que mencionei, que é uma construção teórica de Rafael de Jorge, nominada de O Terceiro Excluso Incluso, que é uma tese construída por Rafael de Jorge para a teoria da argumentação jurídica, e que está presente em um texto de Rafael de Jorge, um artigo periódico de Rafael de Jorge, mas também no debate que de Jorge havia feito sobre metodologia da ciência do direito com o professor Karl Lawrence, no seu livro A Metodologia da Ciência do Direito, em que de Jorge escreve a Lawrence, ao autor alemão, Karl Lawrence, fazendo algumas críticas à sua construção do que seria a metodologia da ciência do direito, quando Lawrence coloca a jurisprudência como um elemento da ciência do direito, e a jurisprudência como memória do direito. E de Jorge, portanto, inicia um debate com Lawrence, Lawrence responde, isso está no livro do professor Karl Lawrence, Metodologia da Ciência do Direito, que você pode baixar aí pelo Google, tem uma versão circulando aí em PDF, traduzida para o português de Portugal, por um professor de Portugal. A tese de Jorge, chamada O Terceiro Excluso Incluso, ela é extremamente relevante para podermos ter uma ideia da produção, da argumentação no direito. Portanto, eu vou pedir aqui para que duas pessoas abram a câmera para que nós possamos tratar sobre essa tese de Jorge do ponto de vista da ilustração, digamos assim. Então, eu vou pedir que abra a câmera João Pedro Leite Damasceno e, deixa eu ver quem a gente está aqui, e pode ser Francisco Augusto Pereira do Nascimento. João Pedro? Muito bem, então vamos lá. Quando você está em um embate jurídico ou num debate jurídico, a formulação do discurso tem uma ordem. Quando A fala, B escuta. Quando B fala, A escuta.
E, na produção do discurso, não tenha dúvida, e essa é uma sugestão, quando você estiver num debate jurídico, não tenha dúvida que você só tem uma alternativa no debate jurídico. É vencer. Não tem outra alternativa. Porque, como provavelmente puderam identificar no texto do professor Nicolas Luhmann, no capítulo 8 do livro Direito da Sociedade, né, na produção argumentativa, você vai estar dentro de um código binário. É direito ou não direito. Ou seja, ou você vence o debate na argumentação jurídica, e aqui a palavra é persuasão, ou você persuade aquele que vai julgar no direito, né, ou o outro, o seu adversário, irá persuadir, e, portanto, você ficará sem o direito e ele ficará com o direito. Por quê? Porque, como diz o professor Nicolas Luhmann, o direito opera numa estrutura binária. Sim ou não, bonito ou feio, esquerda ou direita, positivo ou negativo. Não há direitos para todos. Significa dizer que quando eu estou num embate jurídico, eu tenho que me despojar de todas as formações que eu já tive. E que eu tenho que me concentrar na ideia de que eu tenho que vencer o debate. Quando isso é transportado para uma ideia jurídica real, do realismo jurídico, ou seja, quando esse embate se dá em uma audiência ou no tribunal do júri, né, em que, ao final desse debate, haverá uma decisão, não tenha dúvida de que o seu adversário ele não vai ter solidariedade com você, ele não vai ter caridade com você, ele não vai ser carinhoso com você. Ele vai utilizar da linguagem de todas as formas permitidas para a ordem do discurso, repito, permitidas para a ordem do discurso, né, para vencer o debate, para, portanto, persuadir aquele que vai dar a decisão. No caso do tribunal do júri, o conselho de sentença, aquelas 7 pessoas que são leigas em direito. Ou numa audiência, numa vara comum, num procedimento ordinário, ao magistrado, ao juiz, que finalmente dará a decisão. Ora, então não há outra alternativa para esses dois que estão no debate jurídico. É vencer ou vencer. No caso do realismo jurídico, se a questão for de ordem criminal, não tenha dúvida. Se você perde e você é o advogado de defesa, o preço quem irá pagar é o seu cliente, que provavelmente irá preso e irá cumprir pena privativa de liberdade. Enquanto que o órgão acusador, o Ministério Público, que venceu, sairá dali, e não tenha dúvida, sorrindo, porque os promotores gostam muito só da condenação. Quando forem bacharel e quiserem prestar o concurso para promotoria, por exemplo, quiserem ser promotor de justiça, não tenha dúvida. Ao ler o edital do concurso para promotor de justiça, fique atento numa cláusula que tem lá. É um critério fundamental. Qual é o critério fundamental para ser promotor de justiça? É não ter coração. Não é ser bacharel em direito. É não ter coração. Porque os promotores só pensam em uma questão: condenar alguém, conseguir a condenação de alguém, conseguir de qualquer jeito a condenação de alguém. Que o juiz prolate a decisão por uma sentença penal condenatória. Os promotores de justiça, eles se excitam com isso, eles chegam a ter orgasmos quando o juiz prolata a sentença penal condenatória. Eles saem dali excitados, tem uma excitação pela condenação. Quando o juiz diz que o réu está absolvido, é uma frustração, eles brocham, Eles brocham quando o juiz absolve o réu. Então, se você vai prestar o concurso, esteja atento para o que está escrito no edital. Então, quando você estiver nesse momento, não tenha dúvida. Se você é advogado de defesa, você tem que persuadir o juiz ou o júri, conselho de sentença, no caso concreto, para absolver o seu cliente. Se você não fizer isso, não tenha dúvida que o seu adversário, se for o caso, o promotor de justiça ou órgão acusador, ele fará fulminando a sua linguagem. Então, diz Rafael de Jorge no seu texto: na produção argumentativa, há uma técnica da organização desse discurso, que Rafael de Jorge vai chamar de o terceiro excluso incluso. Então, vamos lá. Quando Francisco fala, então Francisco está argumentando.
Quando Francisco fala, João Pedro ouve. João Pedro ouve. Não se pode falar ao mesmo tempo. Há uma ordem da produção do discurso. No caso de um procedimento ordinário comum, o juiz organiza a produção desse discurso. Assim como lá no tribunal do júri, ele também vai organizar, né? A acusação fala primeiro, defesa fala por último. Sempre a acusação fala por primeiro, defesa sempre por último. A acusação fala primeiro e defesa por último, e defesa tem sempre o dobro de tempo que a acusação tem para falar. Então, quando Francisco fala, digamos que Francisco seja o órgão acusador, né? Então Francisco fala, João Pedro está ouvindo. Só que quando João Pedro está ouvindo, tem um terceiro, o terceiro aqui é cognitivo. Tem um terceiro excluso que fica aqui no ouvido dizendo para João Pedro, olha, João, presta atenção no discurso de Francisco. Olha, essa parte do discurso de Francisco, a linguagem é frágil, a linguagem é débil, a fundamentação não é forte. Enfim, esse terceiro excluso fica aqui verbalmente, imaginariamente, dizendo para João Pedro os pontos que João Pedro tem que atacar no discurso de Francisco. Ora, então esse terceiro que é excluso fica dizendo, João, presta atenção, essa frase aqui pode ser utilizada no teu discurso exatamente para deslegitimar ou fulminar o discurso de Francisco. Anota essa frase aqui, cognitivamente. Anota essa frase que quando chegar a tua vez de falar, começa por aqui. Tu reorganiza o teu discurso por aqui, a partir da fala de Francisco. Por isso, aqui abrindo um parêntese, por isso, quando você for convidado para um debate, né, não recuse o debate. Não diga, mas sobre esse tema eu tenho que estudar o tema. Não. Se você está dentro do direito, se você é convidado para um debate, a única questão que você tem que colocar para aceitar o debate é falar por último. É falar depois daquele que vai ser o apresentante do tema. Então você diz, eu estou sendo convidado para um debate sobre a pena privativa de liberdade. Mas é agora, professor, o debate. Sem problema. Eu vou falar por último. Pode ser? Pode, pronto. Então aí você ouve os outros falarem. O seu discurso pode sair exatamente da fala do outro. É só você prestar atenção que vai ter um terceiro excluso aqui, dizendo para você, olha, Luciano, viu o que Antônio falou no discurso dele sobre a pena privativa de liberdade? Já nota de qual escola criminológica ele tirou aquele discurso? Sei. Viu que Leonardo falou sobre a pena privativa de liberdade, mas com os olhares voltados para outra escola criminológica? Sim, percebi. Pronto. Quando o Luciano vai falar, Luciano fala com esse terceiro que era excluso, agora o terceiro é incluso. Porque Luciano agora fala com a fala desse terceiro, criado pela própria cognição de Luciano. É o que acontece aqui. Quando Francisco ficou formulando a argumentação dele, João Pedro, que vai falar depois, o terceiro excluso ficou dizendo para João onde atacar o discurso de Francisco. Quando João Pedro vai falar, o terceiro que era excluso, o terceiro cognitivo, o terceiro imaginário, que era excluso, passa a ser incluso, porque agora João Pedro está falando com o terceiro. Quando João Pedro está falando com o terceiro, Francisco vai ter a réplica dessa contestação. Francisco vai ter a réplica. Então, Francisco fala com a réplica agora do terceiro excluso que Francisco tem aqui. Esse terceiro excluso vai ficar dizendo para Francisco, olha, Francisco, João pegou parte do teu discurso para argumentar nesse sentido, procurando fundamentos. Então, agora, Francisco é que vai observar a formulação do discurso de João Pedro, através do seu terceiro excluso, para, na hora que voltar o momento da fala para Francisco, na réplica, Francisco formular ou reorganizar, reordenar a produção do seu discurso. Enquanto que João Pedro vai estar lá ouvindo novamente com o seu terceiro excluso, porque ele terá a tréplica. E aí, na tréplica, e como João Pedro é a defesa, se encerrará na tréplica, então ele utilizará todos os momentos do terceiro excluso para colocá-lo como incluso na produção do seu discurso.
Essa é a tese de Rafael de Jorge sobre a argumentação jurídica. E não tenha dúvida, nessa produção argumentativa ordenada do discurso, você tem que estar atento ao que o seu terceiro excluso diz para você, porque é ele que está observando a produção do discurso do outro. E que quando chegar a sua vez de falar, você tem que fulminar o outro, fulminar o discurso do outro. Você não tem alternativa. Ou então, você sairá de lá sem o direito. Professor. Quem é? Francisco. Minha explicação, né? Dizer que minha resposta é o silêncio. Não faça isso jamais na sua vida. Jamais na sua vida. Se você estiver num debate, e aquele era um debate, né? Porque era um debate, porque tinha que sair um voto definitivo ali sobre a suspeição de um determinado juiz, e o outro juiz olhar para você e falar assim: mas, excelência, eminente ministro, o senhor pediu vista do processo. Eu esperava um contributo de Vossa Excelência a esse julgamento do processo de habeas corpus. E a sua resposta é assim: meu contributo, Excelência, é o silêncio. Você está acabado. Você está acabado. Simplesmente acabado nesse debate. Você sai de lá sem saber onde está a porta para sair. Essa é a questão. Ótima lembrança, Francisco. É exatamente aquilo. A ilustração que você trouxe é exatamente aquilo. Quando o Gilmar Mendes estava falando, era para Nunes Marques fazer o quê? Observar o seu terceiro excluso e dizer assim: ah, é, filho da mãe, agora eu vou te mostrar o que é linguagem. E retornar, dizer assim: excelência, então, um minuto, uma parte, e aí você tome Gilmar Mendes de volta. Mas não, dizer: meu contributo é o silêncio. Que argumentação é essa? Que debate é esse que você está travando no âmbito, como dizia Tobias Barreto? Que cosmo de forças é esse que você está travando? Porque para Tobias Barreto o direito é um cosmos de forças, mas é um cosmos de forças cognitiva e linguística, e não física. A força que Tobias Barreto fala lá no seu texto de 1885 é uma força das ideias traduzida por linguagem. Tanto que ele fala assim, força del fieri, ou, como ele mais à frente no texto vai dizer assim, cosmo de fieri, ou seja, cosmo das forças cognitivas e linguísticas dentro do direito, no embate no direito, na produção argumentativa. Ou, como diz um autor relevantíssimo chamado Schopenhauer, você pode vencer um debate sem ter razão, sem ter nenhuma razão. Você pode vencer um debate. Tem um livro de Schopenhauer com esse título, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Você pode, inclusive, procurar esse título, esse livro aí, uma versão em PDF no Aristóteles. Não sei se vai encontrar. No Aristóteles, nunca pesquisei, mas como o Aristóteles americano sabe de tudo, né, é o oráculo de Delfos da contemporaneidade, então pode ser que você encontre. Ora, você tem que prestar atenção em algo na produção do discurso. Nesse embate entre Francisco e Pedro, Pedro e Francisco, né, preste atenção que não é necessário, num debate, falar muito. Ou seja, não é necessário, num debate, você ficar 1h30, 2 horas discussando. Isso não é necessário num debate jurídico. Num debate jurídico, você tem que ter aqui, como dizia Foster, aqui dentro, que a gente não sabe como é que vai parar aí dentro, ou como é que nasce daí de dentro, mas sabemos que está aí dentro. Né? Você tem que ter a ideia de que eu tenho que formular frases impactantes. Num discurso é preciso ter frases impactantes. Frases em que, quando o julgador escuta a frase, como dizia Foster, ele tem um start biológico. Ele fica todo arrepiado para você. Ou seja, quando você constrói uma frase que ele se arrepia todo, ele se torna escravo daquela frase. Todos nós nos tornamos escravos de frases. Quando alguém prolata uma frase, quando você lê um texto que tem uma frase no texto que aquilo lhe arrepia, você diz: puta que pariu, como é que esse filho da mãe conseguiu construir esta frase? Aquela frase não sai nunca mais da sua mente. Então, na produção do seu discurso, na ordem do seu discurso, entre sujeito excluso e que depois vai ser sujeito incluso, você tem que formular frases impactantes, em que aprisione o julgador para a sua decisão final. No tribunal do júri, por exemplo, que o que está em desenvolvimento é o princípio da plenitude de defesa,
previsto lá no artigo 5º, inciso 35, a linha A da Constituição, você pode usar qualquer linguagem. Não há um regramento, uma moldura para a produção da linguagem no discurso, na formulação do discurso, no tribunal do júri. Por quê? Porque quem vai julgar, quem vai dar a prolação da sentença condenatória absolvitória, são 7 pessoas que não entendem de direito, são 7 pessoas comuns, operários, dona de casa, estudantes de outras áreas, enfim, ou até da área de direito, mas no início do curso, etc. São pessoas leigas, inicialmente, que irão prolatar a decisão judicial. Então, lá no tribunal do júri, a vinculação jurídica é com o artigo 5º, inciso 35, a linha A. E lá você pode usar qualquer linguagem. O promotor vem acusando o réu, o seu cliente, de ter praticado um homicídio triplamente qualificado, etc. Ele usa toda aquela linguagem técnica. Você não precisa usar a linguagem técnica na contestação. Você pode vir com ilustrações da realidade sociológica, da literatura, do cinema, da poesia, inclusive da poesia de cordel, etc. Não precisa. Agora, na audiência, num procedimento ordinário comum, aí é a ampla defesa, o Instituto da Ampla Defesa. E aí tem uma moldura da linguagem. A linguagem é técnica, é aperfeiçoada, é culta juridicamente falando, é dos verbetes jurídicos, etc, etc. Professor, isso está ligado com o texto de Nicholas Neumann, que ele fala dos métodos jurídicos, né? De tópico, retórica, dialética. Exatamente, João Pedro. Exatamente. Por isso, quando você estiver no embate, tem uma técnica interessante. E aqui, à luz do que falou Schopenhauer no seu livro, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Disse eu, você não precisa falar 2 horas, porque quem ouve você 2 horas não vai ouvir tudo que você falou em 2 horas. Vai ouvir só uma frase aqui, uma frase ali, e se persuadir com essa frase ou não. Então, se você está no embate, e o promotor de justiça, também conhecido como Zorro, né, que é esse pessoal que acha que é super-herói, né, gosta de montar no cavalo, botar uma máscara na cara, um chapéu, uma espada na cintura e sair por aí caçando as pessoas. Né? A gente chama de Zorro esse pessoal. E o outro que gosta de julgar, só condenando e tal, a gente chama de Debate Man, o protetor de Gotham City. Né? E que vai vestido por fora, vestido de super-herói. Que acha não, que tem certeza que faz parte da Liga da Justiça. É um dos membros da Liga da Justiça. Ora, quando você estiver lá no embate, não tenha dúvida. Deixe o seu oponente falar e preste atenção no terceiro excluso. Quando chegar um determinado momento, você pode até interromper no debate, dizer assim, Excelência, uma questão de ordem. Você pode dizer isso, você não precisa ficar esperando, mas tem uma ordem na formulação do discurso. Você pode dizer, Excelência, uma questão de ordem, Excelência. O juiz vai dizer, sim, doutor, o que foi? Assim, o órgão acusador, o Ministério Público, Excelência, acabou com a sua prolação de frases aí, reiteradas, frase atrás de frase atrás de frase. O membro do Ministério Público acabou, Excelência, de negar um princípio constitucional do meu cliente, do réu. Acabou de fulminar com a dignidade humana do meu cliente, Excelência. Se você falar isso, acabou o debate. Num discurso jurídico, num debate jurídico, quem falar primeiro que foi ofendido na sua dignidade humana, venceu o debate. Porque na formulação do discurso não tem nenhuma outra frase mais impactante do que essa na formulação do discurso. Se você disser que estão ofendendo a sua dignidade humana, ou se você construir um discurso de 30 segundos dizendo que o seu cliente acabou de sofrer a negação de um princípio constitucional, que é um princípio de uma conquista civilizatória, você venceu o debate. Não significa que você tinha razão. É que essa frase, ela é impactante. Ela vai ficar na cabeça do julgador, dizer assim, puta que pariu, e agora? Ofendeu a dignidade humana do réu. Como é que eu vou prolatar uma sentença condenatória? Esteja atento na formulação do discurso. Você não precisa ter 10 páginas, 20 páginas para discursar. Você precisa ter 3, 4, 5 tópicos, palavras, frases, que você possa usar essas palavras, frases. Veja, as palavras, frases, né, ou aquilo que num texto a gente chama de palavra-chave, de um artigo de periódico, por exemplo,
Essas palavras-frases ou palavras-chave, você tem que tê-las em ordens aqui, para, na hora que chegar a sua vez de transformar o terceiro excluso no terceiro incluso, você ir puxando. Quando você puxa uma palavra-chave, uma palavra-frase dessa, ela lhe dá uma parte do discurso. Automaticamente você lembra do que vai falar. Se você não tiver a ordem dessas palavras, você não vai construir, organizar, ordenar o seu discurso. É preciso você ter uma série de palavras-frases. É assim, eu vou para esse debate com 5 tópicos. Eu vou tratar sobre esses 5 tópicos. Vou escutar primeiro quem vai falar e, à luz desses 5 tópicos, eu vou construir o meu discurso. E aí você vai puxando esses tópicos e construindo a ordem do seu discurso. Né? Só não faça como um juiz fez, né? E essa é uma história real, né? Porque senão você vai se dar muito mal na produção do debate. Quem conta essa história é Alexandre Moca, um personagem lá de Guarabira, um escritor de Guarabira, ex-funcionário da Justiça do Trabalho, funcionário aposentado da Justiça do Trabalho. Tinha um juiz em Guarabira. Em Guarabira tinha uma instituição. Eu fui professor do curso de Direito da UEPB em Guarabira durante 4 anos. Aliás, quando prestei o concurso para a Universidade Estadual, depois da Universidade Federal, prestei exatamente para o campus de Guarabira, para o curso de Direito do Centro de Humanidades. E lá em Guarabira tem uma instituição extremamente popular, chamado Cabaré da Estrela, segundo narra Alexandre Moca. E tinha um juiz que ele batia cartão nesse cabaré. Inclusive, ele despachava nesse cabaré. Despachava lá. Os advogados chegavam no fórum e diziam assim, Excelência, a Excelência não está, não. A Excelência está lá. A Excelência está lá. Aí os advogados iam para lá despachar lá com ele. Diziam assim, Excelência, olha, e o juiz dava o despacho lá. Só que teve uma noite nessa instituição que tinha uma menina lá, muito bonita e tal, e que um coronel gostava muito dela. E, certa noite, o coronel chegou, né, e quando chegou, essa menina estava prestando serviço, né, para outro cliente, ou seja, estava trabalhando, fazendo a prestação de serviço e tal. O coronel ficou muito enciumado, né, e agrediu o rapaz que estava lá recebendo a prestação de serviço. Isso deu em um processo, né, o rapaz sofreu lesão corporal, artigo 129 da parte especial do Código Penal, né? Titular da ação é o Ministério Público. O Ministério Público, então, processou o coronel. E aí, o Ministério Público foi arrolar as testemunhas, né? E, ao arrolar as testemunhas, colocou a dona do cabaré como testemunha do que havia acontecido naquela noite. E aí, para a oitiva de testemunhas, o juiz, né, comete um equívoco querendo ouvir a dona do cabaré. Então, o juiz vai e pergunta para a senhora proprietária da instituição. A senhora tem certeza do momento em que aconteceu e o que aconteceu nesse momento? E a mulher responde, tenho, Excelência, tenho. Mas a senhora tem certeza exata, assim, tem uma convicção, uma exatidão em qual momento aconteceu o evento e se foi realmente uma agressão física e se foi o réu que agrediu o autor ou foi o autor que agrediu o réu, quem agrediu primeiro. A senhora tem certeza de como tudo isso aconteceu e o momento que aconteceu? E a mulher então responde, tenho, Excelência, tenho certeza exata. E quando foi? E como foi? Assim? Bom, houve uma agressão dessa pessoa contra aquela pessoa, do coronel contra o rapaz. E foi exatamente 5 minutos depois que Vossa Excelência saiu do cabaré. Não cometa esse equívoco. Se vai interrogar uma testemunha, nos autos do processo já tem as perguntas. A acusação formula as perguntas e coloca nos autos do processo. A defesa formula as perguntas e coloca nos autos do processo. E mais, prepare a testemunha. Ou seja, antes da audiência, tanto o promotor de justiça vai preparar as testemunhas que servirão para a acusação, quanto o advogado de defesa vai preparar as testemunhas para a audiência. Ou seja, é tudo ensaiado. Não vá, e olhe que mesmo ensaiado, quando chega no momento, pode ter um resultado desastroso, por causa do estado psicológico, por causa da questão psíquica, por causa do sistema nervoso, por causa de tudo isso. É preciso trabalhar e trabalhar muito as testemunhas. Não se aventure em fazer perguntas, né, a não ser que você tenha
tido um start, como diz Hans von Foster, um start biológico com uma mensagem para o cérebro transformar numa questão psíquica, numa ideia, numa cognição, que você teve ali aquele start e disse, não, cabe aqui essa pergunta. Se não for isso, não faça perguntas de improviso dentro da ideia do debate. Tem que estar tudo previsto dentro de uma estratégia, dentro de uma ordenação ou coordenação, como dizia Niklas Luhmann e como diz Rafael de Jorge. Bom, essa é a tese de Rafael de Jorge sobre a ideia do terceiro excluso e do terceiro incluso. Toda vez que estiver num debate, para finalizarmos nesse ponto, lembrem-se do terceiro excluso que será incluso. Todos nós temos um terceiro excluso que será incluso. A questão é observar, e aqui não é mais observar com os olhos, mas observar cognitivamente o que é que o terceiro excluso está nos dizendo para, no momento da nossa fala, nós transformarmos o terceiro excluso no terceiro incluso. E a produção do discurso se dá por esse terceiro. Não esqueça disso. Ou então, você não sairá desse debate com o direito. Ou então, se for numa questão do realismo jurídico, o seu cliente, se você for advogado de defesa, pagará ou poderá pagar com a liberdade, com o patrimônio ou com a restrição de direitos. Não tenha dúvida sobre isso. Ora, essa tese de Rafael de Jorge, que é uma tese apenas escrita num texto, não é um livro de Rafael de Jorge, ela é utilizada o tempo inteiro por todos nós no debate do direito ou na construção dos debates em forma de organização de discurso jurídico no direito. Bom, finalizamos com esse ponto. Pode fechar a câmera, Francisco, João, fique à vontade. À luz dessa ideia, vou colocar um ponto aqui para que todos, obviamente, que queiram se manifestar, fiquem à vontade. Santo Agostinho tem uma... E aqui é a continuação do tópico, ou a iniciação do tópico que nós trataremos sobre o capítulo 8 do livro do professor Niklas Luhmann, O Direito da Sociedade. Santo Agostinho tem uma súmula, escreveu uma súmula, Santo Agostinho tem não, melhor dizendo, escreveu uma súmula em que ele faz uma pergunta que ela é mais do que atual para os dias de hoje, exatamente pela forma do modelo de Estado que vivemos, que é o Estado constitucional de direito. Indaga Santo Agostinho se o julgador pode ir para além do texto da lei, para dizer o que é o direito na teoria da argumentação. Ou seja, quando alguém argumenta, quando alguém acusa, quando alguém defende, se o julgador, tem competência para, ao decidir sobre a acusação ou a defesa, ele pode ir para além da letra da lei ou não. Diz Santo Agostinho na sua súmula, abre aspas, sarà licito a qualcuno soggetto alla legge agire a di fora della parola della legge interrogazione. Tradução. Será lícito ao julgador, ao intérprete da norma, ao decidir no caso concreto e para além do que diz a lei, interrogação. Santo Agostinho está perguntando se o juiz tem competência e legitimidade para dizer o direito para além do que diz a letra da lei, para além do que diz o texto jurídico. O juiz tem essa competência? Tem essa legitimidade? O senhor está tratando no nosso ponto de vista ou constitucionalmente? Não. Meu ponto de vista, a lei ela é mutável, né? Eu concordo com a questão da legitimidade porque a lei ela é abrangente, ela é muito abrangente para interpretação. Então, no caso, quando o juiz passa além da lei, ele forma jurisprudência. Aí depois o parlamento vai e vê se configura ela como lei. Fica como uma lei jurídica, né? A jurisprudência se torna assim a lei
uma lei de referência. Não, Irenildo, a lei não é mutável. A lei é estática. A letra da lei não muda. Ela é sempre a mesma. Não queria falar da lei, não. É da interpretação. Não, a interpretação pode ser qualquer uma, mas tem que ser a interpretação. Existem várias categorias de interpretação. Aliás, existe interpretação que não é interpretação, inclusive. Eu vejo que tem várias correntes, né? Inclusive de pensamentos que vai de um lado ou do outro. Sim. Se leu o texto de Luma, deve ter identificado de que Luma faz exatamente essa afirmação. O texto da lei não muda, a interpretação não muda o texto da lei, a argumentação não muda o texto da lei. A argumentação constrói texto sobre o texto da lei, mas não muda a escritura da lei. Se ler o capítulo 8 do livro, do professor Nicolas Luma, esse é um dos pontos fundamentais, né, que ele vai tratar como os dois lados da argumentação jurídica. Vou dar um exemplo aqui. Vamos partir desse exemplo para irmos, Gustavo. No fim, as decisões jurídicas são dotadas de redundância. Exato! As decisões jurídicas são tautológicas. Mas deixa eu ir aqui ao chat e nós vamos para um caso concreto, como dizem os portugueses, para não ficarmos nessa teorética. De aqui, Yasmin Licar. Se for para preencher lacunas, então, sim, o juiz tem o dever de utilizar de outros elementos para julgar o caso. Yasmin, minha cara, não existe lacunas na lei. O que é uma lacuna na lei? Como é que eu posso dizer que há uma lacuna na lei? O que é essa lacuna? Eu estou respondendo com a linguagem de Kelsen. Foi quando os críticos de Kelsen, quando Kelsen disse a norma é perfeita. Veja, quando Kelsen diz que a norma é perfeita, ele não está querendo dizer que ela é perfeita do ponto de vista da perfeição universal. Não, não é isso. A norma é perfeita porque ela domina uma realidade. Ela domina uma realidade. Vamos pegar aqui o artigo 121 da parte especial do Código Penal, que ele diz matar alguém. Matar alguém. E aí, esse artigo 121, ele domina uma realidade. Qual é a realidade? Ele domina a realidade denominada de crime de homicídio. Então, no caput, o artigo 1º, o artigo 121 diz matar alguém. No parágrafo 1º, ele diz que matar alguém pode ser um homicídio simples. E aí ele informa qual é um homicídio simples. No parágrafo 2º, ele diz que o homicídio pode ser qualificado. E aí ele vai dizer o que é qualificado. Homicídio por motivo fútil, homicídio por asfixia, um homicídio por emprego de veneno, fogo, um homicídio à emboscada, à traição, isso é qualificado. No parágrafo 3º, ele vai dizer que o homicídio é culposo, quando o sujeito ativo do delito age de forma culposa. Quais são os elementos da forma culposa, do crime culposo? Que é a previsão sobre o crime culposo está lá no artigo 18 da parte geral. Artigo 18, crime doloso, inciso 1. Inciso 2, crime culposo. Ora, o crime é culposo quando o agente age por imprudência, negligência ou imperícia. Ora, é essa perfeição que Kelsen está dizendo. A norma é perfeita porque quando for um homicídio culposo, eu vou saber o que é culposo. E aí não há como argumentar de que não é culposo. Quando o crime é doloso, eu vou saber qual é o dolo. Se é um dolo direto, se é um dolo simples, se é um dolo eventual, se é um dolo específico. Se o homicídio é simples, eu vou saber por que é simples. Está lá escrito no parágrafo 1º. Ora, desculpa, privilegiado, um homicídio privilegiado no parágrafo 1º, um homicídio simples no caput. Ora, se é qualificado, por exemplo, se é feminicídio, eu vou saber que é a 6ª qualificadora do crime de homicídio. Então, a norma é perfeita porque ela domina uma relação. É por isso que ela é perfeita. Mas aí os críticos vieram assim, sim, mas a norma pode ter lacuna. O que é lacuna? Quando eu digo que uma norma tem... diga, professor. Perdão, é que quando o senhor fez a pergunta lá sobre o juiz, sua voz travou aqui para mim, que me interessa um pouco antes. O senhor perguntou, poderia repetir qual foi a pergunta? Se o juiz pode decidir para além da letra da lei. Entendi. No caso, eu posso fazer agora? Pode, sim. Acho que, não sei se, eu não vou falar assim, o senhor vai ligar, mas eu acho que sim. Acho que a partir do processo, por exemplo, aquele, não que tenha sido não, acho que foi além da lei, por exemplo, aquele lá do caso que a homofobia foi considerado como um crime. Uhum. No caso, o senhor disse que lá a relação, o relacionamento entre duas pessoas dá-se entre um homem e uma mulher.
Aí ele fala, você diz, então, foi um processo hermenêutico de interpretação e que, como você disse, foi além da lei. Então, acho que sim, pode sim. Claro, só não use o verbo achar, porque se você usar o verbo achar num debate, o seu opositor vai acabar com você, né? Não use verbo achar ou acreditar, né? Primeiro, porque no direito a gente pensa, no direito a gente argumenta, no direito a gente fundamenta, mas a gente não acha no direito, né? Pois é, retificando aí, eu acredito que sim. Não acredito. Você pensa, Francisco, você pensa que o juiz, você constrói a ideia legitimadora do juiz poder decidir para além da lei com fundamento, aí você vai dizer qual é o fundamento, mas organize o discurso. Lembre-se, pessoal, quando tiverem no debate, o seu opositor será cruel com você, não terá pena de você. Marciane. Eu não vou construir nada assim, eu vou até ligar a câmera para poder já começar, inclusive, me familiarizar com esses processos, né? Me chama assim, eu não tenho, na verdade, só tenho uma consideração mesmo, quando coloca a frase, né? Se o juiz, ele pode atuar para além, não sei se atuar, né? Atuar, pode ser. Para além da lei, letra, né? Da lei. Da letra da lei. E aí me faz pensar o seguinte, afinal, diante da forma como o próprio direito ele é construído, e como as interpretações elas são colocadas, de fato, é possível a existência desse pensamento do juiz fazer algo para além, porque a sensação que eu tenho, a forma como eu vejo, tudo é como se reporta para dentro do direito, tudo se reporta novamente para a lei, de uma forma circular. Então, embora aparentemente seja para fora da letra da lei, no final das contas não seria, assim, um pensamento... Então, essa sensação que eu tenho, que não é possível, não é nem que não é possível, é que não... A própria construção do direito não admite algo fora do direito, porque até mesmo quando você pensa algo fora do direito, você ainda assim estaria dentro dos mecanismos de construção do próprio direito, e aí dentro da própria lei ou norma, enfim. É uma interpretação. O teorema é esse. Mas eu acho que era... não, foi. Foi Yasmin. E se for para preencher lacuna... Yasmin, esse foi um debate dos críticos de Kelsen. De dizer, Kelsen, a norma não é perfeita. Ela tem lacunas. Né? E ela é injusta. E aí Kelsen respondeu, disse assim, primeiro, a norma nunca pode ser injusta ou justa. Não há norma justa ou injusta. A norma não é um conceito subjetivo. A norma é um conceito objetivo. O que é homicídio? A norma diz. O que é feminicídio? A norma diz e faz a diferenciação entre homicídio e feminicídio. O que é homicídio simples e homicídio privilegiado? A norma faz a diferenciação, objetivamente. O que é homicídio culposo e homicídio doloso? Não tem subjetividade, tem os critérios. Eu não posso dizer, né? Eu não posso dizer que Luciano Nascimento praticou um homicídio doloso quando ele praticou um homicídio culposo. Por quê? Porque os critérios são objetivos. É nesse sentido que a norma é perfeita. Ela é perfeita porque ela domina a relação, o fato acontecido na sua forma conflituosa. É por isso que ela é perfeita. Ela não é perfeita porque ela é algo universal, porque ela preencheu todas as possibilidades. Não. Não. Tanto que a ideia de feminicídio como sexta qualificadora do crime de homicídio, né? Como sexta qualificadora do crime de homicídio, ela apareceu só recentemente, em 2015, né, por uma lei, a Lei 13.104 de 2015, que constrói no artigo 121 o parágrafo 6º, o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio. E se... Diga, por favor. No caso, a lacuna da lei não estaria nas particularidades do caso concreto?
E na minha percepção sobre a pergunta que o senhor fez sobre o julgador, eu acho que realmente é da competência do juiz ir além da letra da lei, porque senão ele iria ficar preso a essa letra e ele seria apenas um agente declarativo do direito, Sim, sendo um juiz boca de lei. isso, exato, como era na escola da exegese, como foi na escola da exegese. Mas isso, e quando o juiz vai para além da letra da lei, inventando o direito, que não tem correspondência nenhuma, não tem um dano que não pode ser reparado? Como, professor, não entendi. Quando o juiz podendo decidir para além da letra da lei, e eu entendo que não sou favorável que ele decida para além da letra da lei, mas eles decidem. Isso aí é inequívoco. Né? É só assistir os discursos jurídicos, ler os discursos jurídicos ou assistir a sessão do Supremo Tribunal Federal. Mas quando ele decide para além da letra da lei que há um dano, que foi um equívoco, que não é reparável, como é que fica? Professor, que eu não escutei a última. Quando o juiz decide, para além da letra da lei, que essa decisão se traduz por um dano que ele se mostra irreparável, como é que fica? Aí eu acho que ele vai ter que recorrer aos recursos do próprio direito. Sim, recorre sim, mas o dano já foi, não? Digamos assim, que o juiz... Realmente. Veja, olha, pessoal, eu dei o exemplo aqui, não é exatamente para além da letra da lei, mas o exemplo, né, de Paulo Mariano, massagista do Clube Náutico Capibaribe, que ficou 23 dias preso por uma decisão de prisão cautelar por um fato que ele não cometeu. Como é que fica a reparação desses 23 dias preso dessa pessoa? Como é que se vai reparar isso? A jurisprudência pode ser uma opção, professor? Opção como? Alguém que não cometeu um fato ficou 23 dias preso. Como é que se repara isso? Como é que o Poder Judiciário vai reparar isso? Vocês, nós todos, façam o seguinte, nós todos estamos vivendo numa pandemia há mais de um ano. Nesse país há 1 ano e 1 mês, aproximadamente. Nós ficamos loucos para sair de casa, para ir dar uma volta, tendo uma pandemia. Imagine você preso 23 dias por algo que você sabe que não cometeu. Como é que isso fica na sua cabeça, psiquicamente? Você diz, porra, eu estou aqui há 23 dias um juiz dizendo que eu cometi um crime, eu não cometi o crime e estou há 23 dias preso. Como é que isso se repara? Não tem como reparar. Exato, não tem como reparar. Sim, mas o dano foi causado. Aquela pessoa agora irá carregar isso pelo resto da vida. Veja, vocês não estamos aguentando ficar em casa assistindo Netflix, tomando cerveja, né, comendo comidinha, no meu caso, comidinha da mamãe, bababá. Não estou aguentando isso. Imagine 23 dias preso por uma ação que você não cometeu. Só pode existir compensação, então, já que não pode ter reparação. Sim, compensação financeira, por exemplo. Sim, Renan, mas essa compensação financeira vai reparar isso? Não é compensação, não, professor. Não tem quem devolva a liberdade do ser humano e a dignidade dele mais, não. Não tem dinheiro, não tem nada que... Exato, é o que eu estou dizendo. É para isso que eu estou pedindo que observem. É para isso que estou pedindo que observem. Que uma decisão judicial, seja com base na lei ou com base na não lei ou para além da letra da lei, ela pode resultar em um dano irreparável. Veja, e aí sem nenhum conteúdo político, sem absolutamente nada que, como diz Rafael de Jorge, não participo desse cabaré chamado política em que os políticos transformaram. Né? E principalmente aqui, na Paraíba, né? que
que a política ela é um código binário. Ela vai para a oligarquia A e volta para a oligarquia B. E volta para A e volta para B. Não sai das oligarquias. Né? A política aqui na Paraíba é oligárquica. Né? Ora ela está na oligarquia A, ora ela está na oligarquia B. Não sai desse código binário. Né? Então, um caso sem nenhum conteúdo político. Nós tivemos recentemente um ex-presidente da República que ficou 580 dias preso por um juiz que deu uma decisão que era incompetente. Um juiz que era incompetente e que um tribunal superior disse que ele é suspeito. Como é que fica agora aqueles 580 dias de alguém preso? Como é que se repara aquilo? Vai processar o Estado, Luciano. O Estado vai ter que pagar a indenização? Sim, claro que vai. Está previsto. Tem norma lá no direito civil, tem normas em outros direitos que prevê sobre isso. Mas é o dano psíquico, o dano emocional, o dano espiritual. É sobre isso que estou pedindo para refletir. Mas vamos ao caso concreto. Quando para alguns há danos, para outros não há. Se tiverem aí com o computador na internet, que eu imagino que estejam, né? Podem ir ao Google e acessar a Constituição Federal e ler o artigo 226 da Constituição. Ler o artigo 226 da Constituição. Que vai tratar sobre casamento e sobre entidade familiar. Os artigos 226 e 227 vai tratar sobre direito de família que está na Constituição. E no artigo 226, o legislador colocou que entidade familiar é a união entre duas pessoas de sexo diferente com finalidade de constituição de família. E que pode se dar pelo casamento religioso, pode se dar pelo casamento civil ou pode se dar pela união estável, que será reconhecida como forma de casamento pelo Estado, através do direito. O Supremo Tribunal Federal vai e prolata uma decisão de mérito pelo plenário, por maioria de votos, e diz que a união entre duas pessoas do mesmo sexo constitui entidade familiar. Então, o Supremo Tribunal Federal passa a reconhecer, por uma decisão de mérito, que a união entre duas pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva, duas mulheres, dois homens, enfim, duas pessoas do mesmo sexo representam o conceito de entidade familiar. Isso não está na norma. Leia o artigo 226. Mas aí, o Supremo Tribunal Federal argumenta com a ideia dos princípios e diz, pelo princípio da dignidade humana, pela ideia da inclusão social e pela renovação do conceito de família, que o Supremo reconhece, é um conceito de família judaico-cristão, um conceito de família hétero, nós reconhecemos a união homoafetiva como entidade familiar. Isso não está na norma constitucional. A norma diz que entidade familiar é a união, repito, é a união entre duas pessoas de sexo diferente que pode se dar pela forma do casamento religioso, do casamento civil ou da união estável entre as duas pessoas de sexo diferente. É isso que o artigo 226 diz. Leia o artigo 226. O Supremo Tribunal Federal vai fazer o quê? Ele vai prolata uma decisão que é a primeira parte do texto do professor Nicolas Luhmann. Prolata uma decisão em forma de argumentação que é texto sobre o texto. O texto do artigo 226 não mudou, continua o mesmo. Leia lá o artigo 226. A decisão do Supremo Tribunal Federal não muda o texto do 226 da Constituição. Não muda a validez jurídica do 226 da Constituição. E não muda a vigência do texto do artigo 226 da Constituição. O que aquela decisão faz é o que o professor Nicolas Luhmann diz. Aquela decisão constrói texto sobre o texto. E como ela é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, o órgão máximo para dizer o que é constitucional ou inconstitucional, ela passa a ser direito.
Ou seja, ela passa a ser lícita, ela é direito, respondendo a súmula de Santo Tomás de Aquino. Sarà lícito a qualcuno soggeito alla legge agire a di fora della parola della legge? O Supremo Tribunal Federal faz isso o tempo inteiro. Ele decide para além da letra da lei. Nesse caso aqui, ele decide para além da letra da lei, no sentido de construir inclusão social e de renovar o conceito do direito de família no direito civil e constitucional brasileiros. É nesse sentido. É a partir disso que nós vamos analisar o texto do professor Niklas Luhmann, que vocês leem. E peço para ler mais uma vez o texto. Peço para que leia mais uma vez o texto, para ter um domínio, porque o texto do capítulo 8 do livro O Direito da Sociedade de Luhmann é um texto que se distingue de qualquer outro texto sobre a argumentação jurídica. Na hora que você lê aquele texto, no momento que você reflete sobre aquele texto e que você memoriza sobre o texto, você vai notar que quando você lê um texto de Robert Alex sobre teoria da argumentação jurídica, vai ser totalmente diferente. Você vai notar que quando você lê um texto sobre a argumentação jurídica de Ronald Dworkin, vai ser totalmente diferente. De Chaim Perry, totalmente diferente. Você vai notar que há uma singularidade na construção, na formulação e na organização do texto de Niklas Luhmann sobre qual é o sentido da argumentação jurídica e qual é realmente a ideia, o significado e a memória desse instituto chamado argumentação jurídica, nesse sentido. Então, peço para que leiam mais uma vez o texto, porque nós vamos ficar aqui umas 2 aulas sobre esse texto, debatendo sobre esse texto, porque ele realmente é um texto totalmente distinto dos demais textos sobre a argumentação jurídica existente na memória do direito. Muito bem. Tínhamos pessoas que iriam falar, já falaram sobre José Calvo, não tem mais ninguém para apresentar, é isso? Não temos mais nenhuma pessoa para apresentação, correto? Então é o seguinte, nós continuamos no texto do professor Niklas Luhmann, mas vou pedir, leiam mais uma vez, que nós vamos ficar essa aula, a próxima aula e talvez metade da outra aula. Então vamos lá. No capítulo 8, sim, eu estava esquecendo. Marcela, quando você estava falando e mencionou um crime passional, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu, pelo não reconhecimento do crime passional. Então, não existe crime passional. Já existiu, é verdade, você vai dizer, Luciano, mas no tribunal do júri, os promotores de justiça argumentam com a ideia de crime passional, porque a mulher matou o homem porque ele atraía, desculpe, o homem matou a mulher porque ela a atraía, então foi um crime emocional, um crime passional, naquele momento ele não estava com sua racionalidade e tal. Ora, quando é o contrário, e nós temos casos de mulher que mata o marido, não se diz que existiu um homicídio passional ali, quando a mulher matou o homem. Porque, portanto, por ser passional, poderíamos trabalhar com a ideia de diminuição da pena, trabalhar com a ideia de um determinado valor relevante, e isso conduziria o julgamento, no termo de decisão condenatória, para uma diminuição da pena a ser aplicada ao sujeito ativo do delito, etc., etc. Não, só existiu no direito penal crime passional para o homem, para a mulher nunca existiu. Que essa era uma das características do que se chama de heteronormatividade do direito penal. Então, devemos abolir essa expressão de crime passional no direito. Não existe homicídio passional. Existe homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio culposo, homicídio qualificado. Mas essa ideia de homicídio parcial para livrar determinados sujeitos das suas responsabilidades criminais, ela não pode existir no nosso discurso. Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso semanas atrás, dizendo que não reconhece o homicídio passional. Ainda bem. Exatamente. Não vamos, como dizem os jornalistas do meio esportivo, não vamos passar pano para quem praticou uma conduta e agora vem todo arrependido, porque no Brasil
Notem que no Brasil tem essa característica, né? Alguém que era considerado que não cometeria um crime jamais na sua vida, aí depois descobre-se que cometeu o crime, aí essa pessoa aparece chorando, aparece com depressão, aparece com não sei o quê, aparece com aquilo, enfim. Deixemos isso de lado. E que esse discurso seja apagado do discurso do direito penal no Brasil e no mundo. Essa ideia do crime de homicídio passional. Ou então, uma frase que fora criada no discurso jurídico, a legítima defesa da honra. É mesmo? Tá certo. Ok. Muito bem. No texto, capítulo 8, que iniciaram a leitura, o professor Luma propõe uma teoria da argumentação. Ele traz uma proposta que ela é diferenciada, sem dúvida alguma, de todas as outras construções sobre a teoria da argumentação. Lembre-se que quando nós terminarmos essa primeira unidade, quando fizermos a avaliação, e faremos a avaliação nesse mês, lá no final do mês, depois do dia 20 de abril, nós iremos para uma segunda parte dessa disciplina, que é exatamente o embate entre os autores sobre argumentação jurídica, e que constroem suas formulações de argumentação jurídica pela filosofia dos valores, e os autores que constroem sua argumentação jurídica pelas teorias da comunicação. Colocaremos os autores uns contra os outros, digamos assim, nesse embate. Bom, no capítulo 8, diz o professor Niklas Luhmann que a argumentação jurídica tem dois lados. Tem dois lados. E o esquema, ou o teorema que ele constrói é esse. Vou aqui colocar no chat, vou escrever no chat para depois produzirmos o discurso. Então, vamos lá. A ideia de argumentação jurídica de Niklas Luhmann, ela nasce da ideia de sistema jurídico. Para Luhmann, ela está dentro do sistema jurídico, dentro do sistema do direito. Essa é a sua ideia inicial. E ela tem dois lados. A argumentação tem dois lados. E para essa argumentação existir, ela tem que aparecer, ou se erguer, emergir, à luz de uma estrutura que eu tenho que ter. De um lado, o direito, do outro, a argumentação. Só que eu tenho um acoplamento estrutural entre direito e argumentação jurídica. Esse acoplamento estrutural é texto, ou seja, os textos jurídicos. Nós só produzimos discursos jurídicos, nós só organizamos discursos jurídicos, nós só ordenamos discursos jurídicos à luz de um texto já pré-existente. E aí esse texto pré-existente é ou o texto da lei, e nós estamos argumentando à luz do texto da lei, ou o texto de uma decisão judicial, que pode ser de um juiz monocrático, pode ser de um Tribunal de Justiça, de um Tribunal Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de um texto para produzir a argumentação jurídica. Se não houver o texto, não há argumentação jurídica. Então, os textos, seja ele da lei ou da decisão judicial, os textos são o acoplamento estrutural entre direito e argumentação jurídica. Nessa ideia de sistema. Então, essa argumentação ela tem dois lados. Eu tenho que argumentar em função de um texto, que pode ser o texto normativo ou o texto decisional, então esse é o primeiro lado.
eu tenho que argumentar sempre em função da existência de uma estrutura prevista pelo direito. Lembre-se que Luhmann constrói a ideia do direito dele à luz de uma ideia sistêmica, ou seja, o direito está dentro de um sistema, e a estrutura do direito é uma estrutura fechada. Qual é essa estrutura fechada do direito? A lei ou a decisão judicial. A lei leva à decisão judicial, e a decisão judicial leva à lei. Ou seja, a lei, o momento em que a lei leva à decisão judicial, quando a lei é descumprida. O artigo 121 diz matar alguém. Quando todos nós cumprimos o artigo 121, então ele está ali e ele não vai à decisão judicial, porque ele está sendo cumprido. Mas quando alguém descumpre o artigo 121, quando alguém mata outrem, aí então essa lei é levada a uma decisão judicial. Por quê? Porque agora há uma argumentação sobre a negação da lei. Vem o Ministério Público e argumenta, na forma de acusação, de que o artigo 121 foi negado por alguém, porque A tirou a vida de B. Então, o artigo 121 foi negado. Aqui está o primeiro lado da argumentação jurídica. Então, o órgão acusador produz uma argumentação na forma de acusação que leva a lei a uma decisão judicial. O juiz terá que decidir se houve realmente homicídio, se foi um crime de homicídio. E se foi um homicídio simples, se foi um homicídio privilegiado, se foi um homicídio culposo, se foi um homicídio qualificado, ou se foi simplesmente uma legítima defesa, uma das causas de justificação da exclusão do crime. Ou seja, se foi uma legítima defesa, se foi um estado de necessidade, se foi um estrito cumprimento do dever legal, se foi um exercício regular de direito, etc. Se foi uma dessas causas, então o juiz não condenará. Se foi o juiz, condenará. Então eu tenho inicialmente uma argumentação sobre um texto. Esse é o primeiro lado da argumentação jurídica. É preciso ter um texto para se argumentar. E no caso da lei, é quando o texto nega, quando a ação nega o texto da lei. Luciano Nascimento matou Francisco Augusto. Opa! Aí agora vem o Ministério Público e argumenta à luz daquele texto, que é o artigo 121. Isso, o texto da lei leva a uma decisão judicial. Quando o juiz prolata uma decisão judicial, seja ela condenatória ou ela absolutória, a decisão judicial se volta para a lei, porque ele tem que prolatar a decisão judicial à luz do que diz o texto da lei. Dizendo assim, houve homicídio ou não houve homicídio? Houve homicídio simples. Houve homicídio privilegiado. Houve homicídio culposo. Houve homicídio doloso. No dolo eventual, no dolo específico, no dolo simples, no dolo... Enfim, escolhe a categoria. Então, a decisão judicial retorna para a lei. O que significa dizer que, para o professor Nicolas Luhmann, nesse primeiro lado da argumentação jurídica, já se observa que o direito opera no código binário. Lei, decisão judicial. Decisão judicial, lei. É um código binário. Sim ou não. Positivo, negativo. Esquerda, direita. Bonito, feio. A estrutura é binária. A estrutura é binária no sentido de que primeiro, ela é fechada. O sistema do direito é um sistema operativamente fechado, que sai da lei para ir para a decisão judicial. E da decisão judicial retorna à lei. Mas o direito é cognitivamente aberto. Eita, o direito é cognitivamente aberto. Lembre-se agora do artigo 226 da Constituição Federal. O que é que ele diz? O artigo 226 da Constituição Federal diz que haverá entidade familiar quando ocorrer a união, e essa união tem que se dar entre duas pessoas de sexo diferente, na forma de casamento religioso, casamento civil ou união estável. Alguém olhando essa lei diz, não, o meu caso da minha relação aqui fática não se encaixa nessa lei, no texto dessa lei. Então, alguém argumenta agora dizendo, opa, não, nesse texto não. Então, alguém vai ao Supremo Tribunal Federal e requer ao Supremo Tribunal Federal que diga, olha, aquela lei do 226 sobre esse caso aqui
tem um problema na ideia da concessão de direitos. Vocês, o tribunal, tem que tomar uma decisão. O tribunal, para tomar essa decisão, tem que voltar ao artigo 126, ou ao artigo 226. Então, o Supremo Tribunal Federal, e aqui à luz agora da súmula de Santo Tomás de Aquino, vai e diz, pelo princípio da dignidade humana, pela ideia de inclusão social e pela reconstrução do conceito de família, nós, o Supremo Tribunal Federal, estamos dizendo que a união estável entre pessoas do mesmo sexo, portanto, homoafetiva, também é entidade familiar. Ou seja, aqui, nesse momento, se dá o primeiro lado da argumentação jurídica mencionada pelo professor Nicolas Luhmann. E qual é o segundo lado, Luciano? O segundo lado é de que esse texto, no caso do artigo 226, ou no primeiro caso do artigo 121, a decisão judicial, ela não muda a validez do artigo 121 e ela não muda a validez do artigo 226. Mais ainda, ela não muda a vigência do artigo 121 e ela não muda a vigência do artigo 226 da Constituição. Então, o que é que ela faz? Para o professor Nicolas Luhmann, no segundo lado da argumentação, ela apenas constrói texto sobre o texto, o que significa dizer, né, que nós estamos à luz de uma forma de direito filtrado pelo direito. Ou seja, nós temos agora o direito, que é a lei, seja o artigo 226, seja o artigo 121, filtrado pelo direito, que é a decisão judicial, porque a decisão judicial é direito. Então, nós temos o fenômeno que o professor Nicolas Luhmann chama de o direito filtrado pelo direito. E esse direito filtrado pelo direito, ou seja, a decisão judicial que filtra a normatividade do direito, não faz com que a normatividade do direito perca a sua validez ou a sua vigência como norma. Apenas nós temos direito sobre direito, sobre direito, sobre direito, sobre direito, sobre direito. E todos os direitos estarão dentro do sistema jurídico. Isso vai depender, o segundo lado da argumentação, vai depender, a decisão judicial filtrando o direito normativo vai depender não da decisão judicial, mas da argumentação jurídica que se formula, que se constrói à luz do texto pré-existente, o 121 ou 226. A decisão judicial só virá observando esses textos e ela só será favorável para uma transformação do direito, para uma circularidade do direito, como ele diz, para uma movimentação do direito, para uma operacionalidade do direito, se a argumentação jurídica sobre o 121 ou 226 pedida ao Supremo Tribunal Federal ou ao juiz ACO, se essa argumentação for persuasiva. Não é que ela é uma argumentação boa ou ruim. Não existe argumentação boa ou ruim, né? Como dizia o professor Spencer Brown, George Spencer Brown, no direito britânico no século XX e nos anos 20 do século XX. Tudo na vida tem no mínimo dois lados. É isso que Nicolas Luhmann está dizendo, se socorrendo de Spencer Brown nos anos 20 na Inglaterra. Ora, a argumentação jurídica tem dois lados. Como dizia Brown, tudo tem dois lados. Um lado bom e um lado ruim, dizia Brown. Mas era essa a questão, né? E como digo eu, com exceção do DVD de Solange Gomes, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Aquele DVD tem só o lado ruim, né? Que é o lado que toca e aparece imagem. O lado que deveria ser bom, não tem nada no DVD. Ora, o que Luhmann está querendo dizer é o quê? Ora, observe, essa ideia de argumentação boa ou argumentação ruim não tem sentido que os outros autores falam, que Chaim Perrin fala, que Robert Alex fala, que Ronald Dwork fala, que esses outros autores falam. Não tem sentido. Olha, a minha argumentação foi boa. Não, a minha argumentação foi ruim. Não, a sua argumentação ela foi persuasiva ou não foi persuasiva? E se ela foi persuasiva, então o que é que vai acontecer? Se ela foi persuasiva, vai fazer surgir o segundo lado da própria argumentação jurídica. Porque o primeiro lado da argumentação jurídica é sobre o artigo 121 ou sobre o artigo 226. É isso que você está argumentando. E se ela é persuasiva,
nós vamos sair do código binário da lei para a decisão judicial, e quando o Supremo Tribunal Federal decidir sobre o 226, ou quando o juiz Acó aqui na vara, no Afonso Silva, no Fórum Afonso Silva, Campina Grande, decidir sobre o artigo 121, então ele vai traduzir se a sua argumentação foi persuasiva ou não. Se ela foi persuasiva, então o texto da decisão judicial vai construir texto sobre o texto, ou seja, o texto da decisão judicial vai construir texto sobre o texto normativo, o 121 ou 226. E ao construir o texto sobre o texto da decisão judicial não vai tirar de validez o texto da norma, não vai tirar de vigência o texto da norma. O que o texto da decisão judicial vai ser? Retornar à norma para dizer que agora sobre a norma tem um outro texto, um sobretexto, que Nicolas Luhmann vai chamar o direito filtrado pelo direito. E aí você vai dizer, a minha argumentação foi persuasiva. Naquele teorema da formulação do discurso de Kelsen, lógica, sistematicidade, persuasão. Então, a sua argumentação foi persuasiva, porque o tribunal interpretou que havia uma lógica nela e uma sistematização na linguagem. E aí, então, ele transforma o direito. Porque o direito, ele é cognitivamente aberto, mas ele é operacionalmente fechado. Ele só sai da lei para a decisão judicial, que volta para a lei. Mas cognitivamente ele está aberto para observar as relações sociais e a mutação das relações sociais e a transformação das relações sociais. Ele está aberto para identificar as fenomenologias, a natureza, etc. Quando ele entende que, ao chegar a ele, e aí ao chegar na decisão judicial, uma argumentação jurídica que diz que faz-se necessário uma renovação do direito para além da lei, que pode ser para além da lei, então, se o tribunal é competente para isso, que é o Supremo Tribunal Federal, ele prolatará uma decisão dizendo que a sua argumentação foi persuasiva. Ao dizer que sua argumentação foi persuasiva, ele transforma o direito dizendo que agora, à luz do 226, não só a união entre pessoas do mesmo sexo é entidade familiar, mas a união entre pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva, é entidade familiar, mesmo não estando prevista na norma, mas ela é um texto sobre o texto. Ela é, portanto, o direito filtrado pelo direito. É isso que está naquela primeira parte do texto do professor Nicolas Luhmann. Por isso, peço que leiam mais uma vez o texto, porque nós vamos caminhar nesse texto na próxima aula e provavelmente mais metade da outra aula, digamos assim. Dúvidas? Manifestações? Não, professor. Não, professor. Se não, então podemos encerrar. Por hoje, a aula concluiu. E vemo-nos na próxima semana, se eu estiver vivo. Se eu não estiver, não aparecerei por aqui. Bom final de dia para todos e todas. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Valeu, professor.